Devocional Somente as Escrituras. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Labirintos são constituídos por um conjunto de percursos entrelaçados, criados com a intenção de desorientar quem os percorre. Infelizmente, talvez esta seja a melhor alegoria para descrever o papel exercido por diversas denominações que se dizem cristãs. A impressão é que cada uma dessas igrejas contemporâneas apresenta um caminho para chegar à verdade. Entretanto, segundo a Bíblia, o papel da igreja é apresentar somente o único caminho. O fundamento, lançado pelos edificadores, os apóstolos e profetas da igreja primitiva, é Cristo, o cabeça e condutor do corpo da igreja. Pastores e lideranças deveriam exercer o santo ministério alicerçados neste antigo fundamento. Entretanto, a posição eclesiástica que tem prevalecido nestes dias é de um total descompromisso com o chamado da igreja para ser a coluna e o baluarte da verdade. É certo que a descentralização faz parte dos planos de Deus, para que o evangelho seja difundido em todos os lugares, bem como evita também que a corrupção seja generalizada como aconteceu na Idade Média. Esse não é o problema. Não foram poucas as advertências do apóstolo Paulo a respeito dos últimos dias. Ele emitiu um anátema sobre todos aqueles que perverterão o evangelho com outro evangelho, o qual não é outro. Não existe outro evangelho. Reconhecemos também que a igreja sempre foi assolada por falsos mestres, homens amantes de si mesmos, soberbos, blasfemos, que tentam introduzir doutrinas de demônio. Vale ressaltar, neste processo de remoção do sólido fundamento da verdade, a grande massa de ouvintes não é considerada inocente, segundo a Bíblia. Paulo profetizou que a maioria dos púlpitos estarão corrompidos porque os próprios ouvintes não suportam a sã doutrina, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, conforme registrado na segunda epístola endereçada a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Neste contexto, o verdadeiro cristão em algum momento será questionado sobre as diferenças de interpretações doutrinárias de mesmos textos bíblicos, bem como dos costumes, regras, vestimentas e até mesmo de corte de cabelo. Desse modo, seria possível distinguir a igreja ou denominação evangélica que está sustentando a verdade? Em sua carta, Pedro declara que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Assim, um dos pilares da fé cristã, defendido pelos reformadores, é o só de Escritura, somente as Escrituras. Vejamos então o primeiro grito da Reforma, que resgatou o ensino no qual a Escritura é a expressão da autoridade divina e supranecessária para conhecer a vontade de Deus, bem resumido na Declaração de Cambridge, tese 1, só a Escritura. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Não fica difícil compreender que todo protestante deveria proclamar que a Bíblia é a base autossuficiente do conhecimento de Deus, assim como inerrante e infalível em seu conteúdo. Mesmo que eu acorde triste ou alegre, esteja feliz ou infeliz, não importa qual o meu estado emocional, a palavra continua imutável, pois ela é externa e não depende do meu estado interior. Em um de seus comentários, o pastor Josemar Bess fala sobre o entendimento de Lutero a respeito da palavra externa. Abre aspas. Em 1539, comentando o Salmo 119, Lutero escreve: Nesse salmo, Davi diz continuamente que irá falar, pensar, conversar, escutar, ler dia e noite e constantemente, porém, nada além da palavra e dos mandamentos de Deus,
pois Deus quer dar-lhe o seu Espírito somente pela palavra externa. Esta frase é extremamente importante. A palavra externa é o livro. Lutero afirma que o Espírito Salvador, santificador e iluminador de Deus vem a nós diretamente pela palavra externa. Ele usa o termo palavra externa para enfatizar que a Bíblia é objetiva, estável, externa a nós e, portanto, imutável. Nem hierarquia eclesiástica ou êxtase fanático podem substituí-la ou dar-lhe forma. Ela é externa, tal como Deus o é. Podemos aceitá-la ou deixá-la, mas não podemos modificá-la. É um livro com letras e palavras e sentenças fixas. Fecha aspas. Nesse ponto, é importante entender onde estamos errando. Um dos maiores problemas nestes dias é deslocar novamente a palavra para uma posição de igualdade com outros objetos. Isso não quer dizer que a Igreja Protestante afirma que a Bíblia não é importante ou não é a voz de Deus transcrita. O perigo está justamente em compartilhar sua autoridade com outros meios para entender a vontade do Santíssimo. Vale destacar que Deus usa quem quer, como quer e da forma que quiser, mas isso nunca colidirá com aquilo que está escrito na sua palavra. As línguas estranhas, revelações espirituais, falsos, assim diz o Senhor, supostos mestres, superpastores e atuais apóstolos ou qualquer outro objeto não deveria ditar nosso conhecimento sem a ratificação bíblica. Os parâmetros de uma vida cristã, a imagem e semelhança do Filho de Deus, não poderá conflitar com o que está escrito no livro sagrado. O que passar disso são particulares interpretações. Então, qual seria a regra infalível de interpretação bíblica? A Confissão de Fé de Westminster responde, capítulo 1 da Sagrada Escritura. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. O erro de diminuir a autoridade da palavra de Deus não é moderno, é cíclico na história do povo de Deus desde o Jardim do Éden. Satanás colocou em dúvida a ordem direta de Deus. É assim que Deus disse? Os judeus primeiramente deram suma importância à tradição oral e até hoje temos o Talmud, registro das tradições rabínicas, impede igualdade com as letras sagradas. Jesus foi categórico ao dizer que os doutores da lei invalidaram os mandamentos de Deus por causa da tradição de homens. Também a Igreja Romana Estatal, na Idade Média, declarou que a tradição oral deveria ser observada, subordinando a Bíblia ao magistério, pois assim estaríamos obtendo ao máximo o ensino das Escrituras por meio de uma interpretação dos bispos, herdeiros do trono do apóstolo Pedro. A Constituição dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II exalta o engano, abre aspas, para que o Evangelho sempre se conserve inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Fecha aspas. Logo, a Igreja Protestante não tardou em ser fisgada pelos mesmos erros em escala mundial, todavia com a faceta dissimulada em nome da santidade e revestimento do poder do Espírito. Líderes midiáticos promovem curas, libertações, riquezas e outros sinais com o intuito de se autoproclamarem ungidos incontestáveis. Usam supostos prodígios como engodo pragmático. Afirmam que tais milagres são a evidência de que Deus está falando e operando no meio da congregação. Convoco a todos a observar as seguintes práticas comuns nessas denominações pseudo-cristãs. Vãs repetições como amém, glórias a Deus, aleluias, diversas falas estranhas, testemunhos informais e outros que se multiplicam em profusão durante os cultos, não sobrando tempo propositalmente para o ensino da palavra. A resposta a todos esses questionamentos sobre costumes, crenças, dogmas e supostas verdades que se contradizem, portanto, é que não passam de particulares interpretações em virtude de uma igreja local não atribuir o devido peso à Bíblia. Vale ressaltar que muitas vezes estaremos em pontos diferentes da mesma doutrina e apenas aparentemente os ensinos estarão discordando entre si.
Ainda nesse sentido, é importante que todos trabalhem para crescimento uniforme e exaltem a Bíblia como referência incontestável da verdade absoluta, em primeira e última instância, externa, para ratificarmos o certo ou errado. Pedro encerra a questão dizendo que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, eliminando assim as particulares interpretações, para que hoje, irmãos, possamos confiar sem dúvidas no solo Escritura. Toda glória seja direcionada a Deus. Este material escrito foi produzido pelo blog avivamentoreformado.blogspot.com.br.